Fala, humanos, como estão vocês? Meus queridos, como vocês já sabem, né, vai ser a segunda. Estamos na segunda semana, né, de aula teórica, e semana que vem é um simuladão, né? Então, olha só, já pega o seu caderno, pega a sua caneta, anota as informações, tá bom? A propósito, se eu falar alguma coisa muito rápido ou você não conseguiu entender, talvez ali, dá um pause, né? Volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo, tá? E ainda assim, se você quiser fazer uma leitura sozinha desses slides, você pode também solicitar, tá? Pelo WhatsApp ou na própria plataforma. Tudo bem? É o seguinte, meus queridos, vamos lá. Tabela periódica. Semana passada a gente já viu alguns elementos, né? Como é que ela foi construída, né? A tabela periódica, principalmente em cima do número crescente, do número atômico, né? Do número atômico crescente. Vai do 1 para o 2, para o 3, para o 4 e assim por diante, né? E agora a gente vai ver que existem algumas organizações dentro dessa tabela periódica, que são as famílias e os períodos, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos começar pelas famílias, tá? Ou os grupos, tem alguns lugares que também são chamados de grupos, alguns livros, né? Famílias ou grupos são as colunas da tabela periódica, tá? Aquilo que fica em pezinho aqui, ó. Então, os elementos pertencentes a um mesmo grupo ou família da tabela periódica possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Deixa eu fazer um pause. Imagina, por exemplo, a sua família. Você talvez tenha um jeito de comemorar o fim do ano, né? Ou uma outra data, assim. O fim do ano é mais geral, né? Então, talvez a família tenha talvez uma tradição de fazer uma festinha em volta, sei lá, de uma fogueira, né? E outra família, talvez é mais numa sala mesmo no jantar, só que todo mundo fica quietinho, né? E outra família pode ser assim, talvez faz uma viagem para praia e todo mundo conversa que parece que tá gritando, parece que estão brigando, mas na verdade são desses jeitinhos. Tá tudo certo, né? Então é mais ou menos isso. Cada uma dessas famílias aqui, elas se comportam de maneiras diferentes. Tá? Então, dentro dessa família aqui, os elementos químicos eles se comportam, né, de maneira física ou química de maneira semelhante, tá bom? Ao todo são 18 famílias. Tá? Em algumas tabelas periódicas pode aparecer assim, o número 1, 2, 3, 4, é isso aqui, tá? 5, 6, 7, 8, blá, 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 até o 18. Em outras pode ser a 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, blá, 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 3A, 4A, 5A, tá bom? E 0. Tá? E elas também têm nomes, né? Afinal, cada família nesse mundo tem que ter um nome, né? Então, no caso da tabela periódica, a família 1 é chamada de metais alcalinos, a família 2, metais alcalinos terrosos, a família 3 até o 12 é chamado de metais em transição. Aqui tem um pedacinho dos lantanídeos, né? Essa aqui é uma família diferente que está dentro desse grupo aqui. E os actinídeos, tá bom? Aí tem a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, dos calcogênios, os halogênios e gases nobres. Tá? Em cada quadradinho desse, lembra da tabela periódica, era um elemento químico, né? Então todos eles fazem parte da mesma família, se eles estiverem aqui nessa posição, na mesma posição vertical, tá bom? Deixa eu só dar um pause aqui para me arrumar aqui na cadeira. Beleza, agora olha o seguinte, eu separei aqui, né, para a gente comparar. Então, por exemplo, aqui ó, tem essa família aqui dos metais alcalinos, ó. O lítio, o sódio, o potássio, tá? São os metais alcalinos, tudo bem? E aí, na tabela periódica, esses aqui são os metais alcalinos terrosos, e assim por diante, tá? Essa tabela aqui tem umas configurações a mais, né? Mas tem alguns nomes a mais, né? Mas não se esqueça, tá bom? Que cada uma dessas colunas é uma família, beleza? Só relembrando, né? Aqui tem o número 57 ao 71, tá aqui embaixo, ó. Essa família aqui é dos lantanídeos, tá bom? E aqui nesse lugarzinho, do 89 ao 103, tá? É dos actinídeos,
tá? Toda essa fileira aqui está aqui dentro, tá? E aqui dentro nós temos esses elementos todos aqui. Beleza? É só para a tabela não ficar meio torta ou fora de... É mais fácil de visualizar. Tudo bem? Agora, antes a gente ver os períodos, né, que a gente já viu as famílias, que são as colunas, agora a gente vai ver os períodos. Mas antes de ver os períodos, a gente tem que lembrar de algumas coisinhas do átomo, de umas estruturas atômicas. Lembra que lá no meio do átomo a gente chamava de núcleo, né? O que tem no núcleo? Prótons, que são partículas positivas, e nêutrons, que são partículas neutras. E em volta desse núcleo tem as partículas chamadas elétrons, né? E aí formam a eletrosfera. Os elétrons são partículas negativas. Tudo bem? E é sobre a eletrosfera que a gente vai precisar dar uma olhadinha melhor. Dependendo da quantidade de elétrons, né? Na eletrosfera possuem camadas que comportam um número máximo de elétrons. Isso é importante. Então, em cada átomo tem uma quantidade de elétrons, né? E esses elétrons têm que estar distribuídos em camadas. E em cada uma dessas camadas tem um número máximo de elétrons. Tá? Imagina que são fileiras lá na sala de aula. Então eu coloco lá que nessa fileira só pode sentar 2 pessoas, ó, na fileira K. Na fileira L já podem sentar 8 pessoas. Tá? Na fileira M, 18. Na fileira N, 32. Na O, 32. Na P, 18. E na fileira Q, só 8. Então esses são os números máximos de elétrons que cada uma dessas fileirinhas, dessas camadas, pode comportar. Tudo bem? Não existe um elemento químico que tenha mais do que tudo isso aqui de elétrons. Então vamos lá, ó, só para comparar. O que é um período? Período indica a quantidade dessas camadas eletrônicas que os átomos de tais elementos possuem. Tá? Então, ó, no período 1 é só a quantidade de camadas que cada átomo possui. Então, ó, no período 1 só existem 2 tipos de átomos, ó, que no caso não está escrito aqui, né? Mas é o hidrogênio, ó, é isso aqui, e o outro lado aqui, ó, o hélio. Então, nesse período aqui, que é uma linha horizontal, desculpa, né? Horizontal, só existem 2 elementos, ó, o hidrogênio e o hélio. Já no período 2, ó, são 7 períodos, ó. No período 2, ó, nós temos esses outros elementos aqui, ó, todos em verdinho. Então quem que é, ó? Período 2, ó, lítio, berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio. E assim por diante, ó. Você pode perceber, né, que todos os outros elementos químicos vão estar em algum período, ó. Período 1, 2, 3, 4. Então o que quer dizer esse período 1? Quer dizer que esse átomo só tem uma camada eletrônica. Esse aqui tem 2 camadas eletrônicas. Todos esses elementos têm 2 camadas eletrônicas, né? E é esse númerozinho que está aqui nesse cantinho. Tá vendo aqui, ó? No caso, esse átomo de lítio tem 2 e 1. Tá? Também muito pequenininho para ver. Não precisa se importar tanto com esses númerozinhos, tá? Você precisa saber que se está no período 2, quer dizer que cada átomo aqui só tem 2 camadas eletrônicas. Tudo bem? E assim vai continuando até esse último período, que é de 7. Tá? Aqui vai ter muita quantidade de elétrons, né? Cada um com a sua quantidade exata de elétrons. Tudo bem, meus queridos? Pessoal, por hoje é só. Espero ter ajudado aí, dirimido dúvidas. Se ainda assim ficou alguma coisa no ar, pode mandar uma mensagem, a gente conversa pelo WhatsApp, tá ok? Isso é tudo bem, pessoal. Valeu, falou, fui!